Não precisa de muito para mostrar que o governo Lula vem fazendo um trabalho bem mediano. Hoje mesmo, sexta-feira, acabou de sair uma notícia que o próprio governo Lula vem se afundando na lama cada vez mais. É isso mesmo. O ministro Silvio Almeida, que foi acusado de abuso sexual, disse que se ele cair, ele vai levar todo mundo junto. Notícia bomba saiu hoje. Vou dar todos os detalhes para vocês dessa notícia que impactou todo o Brasil. Além disso, temos novidades a respeito do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Dessa vez, uma agência nos Estados Unidos se manifestou a favor do Elon Musk e pegou muito, mas muito mal para o Brasil. Saiu inclusive em grandes jornais lá nos Estados Unidos toda essa situação que está acontecendo no Brasil e não está ficando nada bom para o lado aí do governo brasileiro e do judiciário brasileiro. Essas notícias e muito mais eu trarei nesse boletim. Caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Quem aqui apoia o Elon Musk, deixa no comentário Musk. Quem aqui apoia o Alexandre de Moraes, comenta Moraes, que eu quero saber se vocês estão do lado da direita ou da esquerda no meio dessa confusão toda que está acontecendo no Brasil. Lá em 2022, Bolsonaro falava que ele era a favor da democracia e todo mundo estava rindo, falando que ele era o ditador. Na verdade, a gente viu aqui depois de alguns anos, 1 ano e meio praticamente, o governo Lula tomando muitas decisões monocráticas junto ao STF, se aliando com ditaduras ao redor do mundo, e realmente é uma situação que acredito que muita gente que apoiou aí seu voto de confiança no governo Lula não esperava isso. Então vamos lá para as notícias de hoje. Então, antes de trazer essa bomba aí do governo Lula, antes de trazer todo esse embate com o Elon Musk, o Lula também ele se manifestou a respeito do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. E mais uma vez o Lula não surpreendeu nenhuma novidade, pessoal. Enquanto vários países da América do Sul, como Argentina, Peru, países como Estados Unidos, todo mundo está repudiando o que o Maduro fez, que ele se perpetuou no poder, mesmo sem vencer a eleição, mesmo sendo derrotado. O presidente Lula, ele disse que não vai punir a Venezuela e nem romper as relações. Ele disse que o bloqueio não prejudica o Maduro, mas prejudica todo o povo da Venezuela. Então ele vai ficar quietinho. Então, mais uma vez, o governo Lula se acovardou e tá passando pano pro Maduro. Por mais que ele fale que ele não reconhece a vitória ali do Maduro, ele também disse que não reconhece a vitória do opositor porque ele não viu as atas. Mas como que vamos ver as atas se quem domina o exército, quem domina o governo, quem domina o STF é o Maduro? Então, nem nota de repúdio o governo Lula mandou. Ele está se fazendo de árvore e está querendo dizer que não está defendendo o Maduro. Lá em Israel, quando o Hamas atacou, ele ficou quietinho. Quando Israel revidou, fez várias notas de repúdio, tanto que o Lula foi considerado uma persona não grata, o primeiro presidente da história do Brasil a ser considerado uma persona não grata por Israel, por ficar do lado errado da moeda. Não que Israel só esteja bonzinho lá, mas o Hamas atacou, cometeu ali um atentado contra a vida de mais de 1.000 pessoas. Simplesmente o governo brasileiro ficou quieto. Mas quando o Hamas revidou, o governo Lula acordou e saiu atacando Israel. Tanto que o Lula e o Amorim, que é um dos homens de confiança dele, barraram uma negociação bilionária de tanques lá de Israel, que eram os melhores modelos que o Brasil poderia estar comprando. Ele simplesmente falou que vai barrar porque o Lula é uma pessoa não grata lá. Então, travou todo um avanço tecnológico, uma renovação de frota aqui no Brasil, devido a isso. Então, mais uma vez, o governo Lula tá passando a mão na cabeça do Maduro. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Tem que ficar do lado da Venezuela? Sim ou não? O Lula tá certo, o Lula tá errado? Vai deixando a opinião de vocês aqui que a gente vai conversando bastante ao longo desse boletim que tá recheado de informações. Pessoal, outra notícia que pegou no dia de hoje foi o Arthur Lira, que puxou o tapete do seu maior aliado. O Arthur Lira puxou o tapete de quem ajudou colocar ele lá como presidente da Câmara. Ele que diz que é um homem de palavra, o que se fala tem que cumprir, vem mostrando que não
é um homem de tanta palavra assim e não vai cumprir tanto assim os seus acordos. Eu vou trazer a notícia aqui que saiu no jornal O Globo para vocês e vou mostrar a coluna aqui do Bernardo Melo Franco. Então ele deixa a visão aqui que fica claro que o Lula deixa muitas exceções nessa questão de manter a palavra, mantém quando convém. Então ele acabou puxando o tapete, pessoal, do seu aliado mais próximo. Então ele tinha prometido apoiar o Elmar Nascimento em sua sucessão. Então ele acabou rifando o amigo e fechou com Hugo Mota, que é um apoiado do PT. Isso porque Lula está prometendo Deus e o mundo para o Lira quando ele sair de lá. Então o que acontece? A traição mudou a ordem de largada na corrida pela presidência da Câmara. Então o Hugo Mota sai na frente do Elmar Nascimento. Como faltam 5 meses ainda para a eleição, podem acontecer novas surpresas, mas essa reviravolta tirou algumas conclusões aqui conforme o colunista. O Centrão não é tão unido quanto gostaria. A palavra de Lula, de Lira, está longe de valer o que ele diz. Esquerda e direita significam cada vez menos nesse jogo do Centrão. Então, o Centrão ele buscava, pessoal, 3 candidatos, como o Nascimento, como o Antônio Brito do PSD e o Marcos Pereira do Republicanos. O primeiro era apontado como o escolhido de Lira, o Elmar Nascimento. O segundo preferido do governo e o terceiro aí, bispo da Igreja Universal, Pereira, ele tentava se viabilizar nesse meio. Não conseguiu, mas complicou os rivais a abdicar em nome de Mota, seu colega de partido. Então o Hugo Mota foi uma indicação aí, dando um duro golpe no Elmar Nascimento. Então, quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara em 2021, o Elmar Nascimento, pessoal, ele rompeu com o Rodrigo Maia. Ele era aliado do Rodrigo Maia, ele traiu o Rodrigo Maia e apoiou o Arthur Lira. Então o Arthur Lira conseguiu ser presidente da Câmara. Agora, 4 anos depois, ele esperava que o Arthur Lira apoiasse ele. O que foi que o Lira fez? Ficou do lado do governo, porque o Lula está prometendo Deus e o mundo, está prometendo o cargo de ministro para o Arthur Lira. Então ele decidiu trair a pessoa de confiança dele e ficar do lado do governo Lula. E essa rasteira colocou em xeque a reputação de Arthur Lira, que buscou construir para si mesmo. Antes de sentar na cadeira, ele escreveu que o presidente da Câmara precisa ser um político de palavra, que cumpra a palavra dada, que respeite a palavra empenhada. Pelo visto, essa regra aí possui exceções, né, pessoal? Então, quando o Lira foi eleito, PT e PL votaram juntos aí, junto no Lira. O Bolsonaro porque apoiava já o Arthur Lira e o PT com medo de perder poder, não conseguia emplacar o nome, então ele acabou votando no Lira. Então o Lula quer continuar fazendo o jogo para manter ele por perto. Agora vamos aí para algumas notícias para esse escândalo do governo Lula e para o Elon Musk aí, que teve apoio dos Estados Unidos contra a decisão de Moraes. Antes disso, o Musk ele foi aí indicado já pelo presidente Trump que ele vai liderar a comissão de eficiência do governo caso ele seja eleito. Então, o Elon Musk aí, caso o Trump ganhe, ele vai fazer parte dessa comissão, ele vai ser o líder. O Elon Musk, que é o maior bilionário de todo mundo, ele vai participar dessa comissão, vai ser o líder, que ele vai ser responsável por realizar uma auditoria financeira e de desempenho para evitar pagamentos indevidos. Então o Donald Trump quer pegar muito firme, não deu detalhes de como vai ser, mas já colocou o homem de confiança dele para tomar conta dessa comissão. Com certeza, se o Trump for eleito, o Elon Musk vai deitar e rolar de braçada, pessoal, que eles são super amigos e o Trump admira muito o trabalho do Elon Musk. Antes de falar aí da bomba que tem sobre o Musk, o Alexandre de Moraes, vamos para o escândalo que está acontecendo no governo Lula. Então, ministros já estão avaliando que o Lula deve demitir o Silvio Almeida ainda hoje, porque o escândalo foi muito grande. Mas o Silvio Almeida falou que se ele cair, ele vai cair atirando. O governo Lula está querendo que ele se demita para não pegar mal para o governo, para ele não sangrar junto.
mas o Silvio Almeida fala que o governo é jogada do governo para pegar o cargo dele. Ele não vai se demitir. Então vai forçar o governo a tomar alguma atitude que acabe pegando mal para ele. Uma das denunciantes aí, pessoal, é a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle, que também faz parte do governo Lula. O que pegou mais foi uma declaração de uma professora que falou que em 2019, no dia 3 de agosto, foi o dia que eles almoçaram junto, tinha várias pessoas e ela sofreu violência sexual por parte do ministro. Sentei do lado dele e não sei por qual motivo ele se achou no direito de invadir as minhas partes íntimas sem o meu consentimento. A violência sexual foi sofrida há 5 anos, foi tema de sessões de terapia, foi tema de conversa com minhas irmãs e amigos mais próximos. Pensei muitas vezes em denunciar, não o fiz por vários motivos, e o motivo maior foi o medo disso voltar contra mim. Silvio tem o conhecimento da lei e poderia facilmente fazer as coisas mudarem de rumo. O ministro diz não ter materialidade às acusações contra ele, as sessões de terapia. O retorno da minha família, do meu amigos ontem e hoje, ao saber das acusações contra ele, materializam a violência que sofri. Então ela trouxe isso aqui, teve várias denúncias em um site e o Silvio tá soltando fogo. Então ele tá falando que não fez nada, que é tudo uma jogada do próprio governo para acabar derrubando ele e colocar aliados ali no cargo dele. Ele é um ministro muito importante, aí possui um cargo muito importante dentro do governo. O que é que vocês acham, pessoal? Deixa a opinião de vocês, sei que tem que acontecer uma investigação, mas acham que é jogada do governo para derrubar ele ou acham que realmente ele cometeu o abuso? Vai deixando aí a opinião de vocês. Já se inscreve no canal para fortalecer nosso movimento, pessoal, contra a real, a favor da real democracia, contra tudo isso que vem acontecendo no país. A gente perdeu aí, pessoal, o Twitter, o X, que é uma das ferramentas aí que as pessoas mais utilizavam, tanto para trabalho quanto para lazer, e prejudicou aí mais de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. O Elon Musk, ele agradeceu a agência dos Estados Unidos devido ao apoio que ele está dando contra a Anatel, contra o STF e contra o Lula, o presidente do Brasil. Então foi feita uma carta aberta para o presidente da Anatel falando de toda a situação, como está repercutindo nos Estados Unidos, que está pegando muito, mas muito mal. Ele disse que o Brasil está perdendo a confiança até para ter investimentos americanos aqui em solo brasileiro. Então a Anatel é a principal agência de regulamentação aqui de telecomunicações no Brasil. Ela recebeu uma carta, pessoal, da mesma agência lá dos Estados Unidos. Então a Anatel dos Estados Unidos fez uma carta para a Anatel do Brasil, mostrando que está totalmente inconformada com essa situação. A agência é a FCC, que é a Federal Communications Commission, ou Comissão Federal de Comunicações em português. Então o presidente, o Brendan Carr, enviou uma carta para o Carlos Manuel, que é o presidente da agência aqui no Brasil. Então o Moraes determinou a suspensão do X. No entanto, brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão no exterior, conseguem ter acesso às publicações. Então, graças a isso, a gente tem algumas informações para saber tudo o que está acontecendo. O Elon Musk postou no X falando sobre essa situação. Tem uma carta aberta bem longa aqui falando sobre o assunto, mas eu vou ler alguns trechos importantes. Ele classificou o cumprimento de decisões judiciais pela Anatel como censura, disse tratar-se de um conjunto de ações políticas em cascata, aparentemente ilegais e partidárias, e que a agência brasileira vem realizando contra empresas com laços com os Estados Unidos. O comissário mencionou decisões de Moraes que removeram posts de congressistas. Ele declarou que as ações sérias e aparentemente ilegais contra o X e Starlink não podem ser enquadradas nos princípios de reciprocidade, Estado de Direito e independência que serviram como
fundamento de relacionamento entre a FCC e a Anatel e a base para investimento estrangeiro recíproco. Ele pediu uma reunião para abordar e resolver essas questões. Então, saiu nos principais jornais dos Estados Unidos que realmente está todo mundo muito preocupado em investir no Brasil. Se uma empresa como o X foi bloqueada, imagine outras empresas. Então, isso aí tomou algo com um rumo muito diferente, acredito, do que milhões de brasileiros esperavam. Muita gente votou no Lula por raiva do Bolsonaro e muita gente não esperava essa reação que está acontecendo agora. Tem os fanáticos pelo Lula que ainda defendem, mas muita gente que votou no Lula vai na manifestação de amanhã, que vai acontecer em todo o Brasil, referente ao dia 7 de setembro, porque realmente essa aproximação com a Venezuela, que o Lula diz que não tem nada demais, derrubar o X, várias decisões monocráticas, tá pegando muito mal pro Brasil, tanto aqui, tanto lá no exterior. Então deixa a opinião de vocês sobre o assunto. Esse foi o boletim de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal para ajudar a fortalecer esse movimento. Eu te espero aqui no boletim de amanhã.